Olá! Hoje nós vamos falar sobre diversidade étnica da população brasileira. Então, a população brasileira ela é consequência da miscigenação. Miscigenação de povos originários e de povos migrantes que chegaram ao nosso país de forma espontânea ou forçada. Então, na árvore genealógica da população brasileira, ou seja, aqueles que são responsáveis, pela existência de uma determinada pessoa ou de uma família, vai formar essa árvore genealógica. E na nossa composição étnica, a nossa árvore genealógica ela é composta, na nossa população brasileira, basicamente de 3 povos. São eles os europeus, que são aqueles que chegam no nosso país com o intuito de colonizar o nosso país, e quando aqui chegam já encontram moradores nesse nosso país, habitantes nesse nosso país, que são os indígenas. E esses europeus, com a intenção de praticar atividades econômicas, ele vai buscar mão de obra escravizada, que são os africanos. Estes chegam em nosso país de forma forçada. Então, basicamente, esses 3 grupos étnicos é que deu origem à formação da população brasileira. Fizeram essa miscigenação entre eles e aí tem essa população tão diversa que nós temos em nosso país. Bom, a partir dessa população, dessa miscigenação, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável pela contagem da população. Ele classifica essa população com algumas nomenclaturas. Porém, quando o IBGE ele vai para a rua, ele vai fazer essa pesquisa, ele pede para que a pessoa responda o seu questionário com essas nomenclaturas de etnia, para a pessoa se autodeclarar o que ela é, o que ela acha que ela vai se enquadrar em qual, vai se encaixar em qual desses aqui, dessa nomenclatura. Então ela vai chamar de brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas e a última, que é sem declaração. Então, quando ela chega no cidadão para fazer essa pesquisa, para fazer esse levantamento, para saber quantas pessoas tem, como que é composta essa população, qual é a porcentagem de branco, de preto, de pardo, ela chega para o cidadão e ela fala assim, senhor, qual é a sua etnia? O senhor se considera branco, preto, pardo, amarelo, indígena, ou o senhor acha que não se enquadra em nenhuma dessas aqui? Aí ele vai dizer se ele acha que ele é indígena, se ele acha, não me enquadra em nenhuma, então é sem declaração. E para o IBGE ainda, negros serão aqueles que vão se autodeclarar ou pardos ou pretos. Então, essa população que se autodeclarar pardos ou pretos, ele vai enquadrar nessa categoria aqui de negro. Então, a nossa população ela é diversificada porque ela foi composta por basicamente essas 3 matrizes aqui, de etnias. Lembrando que depois, posteriormente, começa a chegar também migrantes de outras partes do mundo, de outros continentes, e aí vai ajudar nessa miscigenação. Então, a gente realmente tem uma população totalmente diversificada por esses fatores aqui. Então, acho que ficou explicado por que a nossa diversidade étnica e até a próxima.